Começou hoje em Ribeirão Preto, São Paulo, uma das maiores feiras internacionais de tecnologia agrícola, a AgriShow 2016. Segundo a organização, a expectativa é de receber 160 mil visitantes até sexta-feira, dia 29. A feira, que segue até sexta-feira, dia 29, conta com a participação de cerca de 800 empresas que apresentam ao produtor rural, em uma área de aproximadamente 440 mil metros quadrados, o que há de mais moderno em tecnologia, seja na agricultura ou na pecuária. Segundo os organizadores do evento, a expectativa é receber 160 mil visitantes de 70 países diferentes. E a previsão de faturamento da feira esse ano deve chegar a quase 2 bilhões de reais. A 23ª edição, o AgriShow, acontece das 8 da manhã às 6 da tarde, no quilômetro 321 da rodovia Prefeito Antônio Duarte Nogueira, Anel Viário Sul. Com a diminuição das chuvas, os pecuaristas começam a se preocupar com o que vão dar para os rebanhos no período da seca mesmo. Um planejamento deve ser feito com o tempo mais adequado possível para que não haja insucesso na tecnologia. Veja mais sobre esse assunto no quadro Tecnologia e Produção com Kaile Rodrigues. O planejamento deve começar no início do ano. Mesmo que a qualidade da pastagem seja inferior, é necessário guardar massa de forragem para o período de seca. Fevereiro, março, no máximo abril, tá? O produtor já tem que reservar algumas áreas sem animais ou mesmo com uma lotação bem baixa para que aquela área acumule massa de pastagem, massa de forragem, para que possa ser utilizado depois lá na frente, em junho, julho, agosto, setembro, até mesmo até outubro. Feito essa antecipação e já no período seco, é necessário entrar com a parte nutricional, que é a suplementação proteica. Ela auxilia a má qualidade da massa de forragem. Nessa etapa é necessário separar os rebanhos de cria, recria e os de terminação. No rebanho de cria, é almejado que as vacas estejam com uma boa condição corporal, para depois, no final da seca, estarem preparadas para a estação de monta. O pesquisador orienta que o produtor faça em maio uma avaliação do rebanho de cria, colocando as vacas magras em um pasto com uma qualidade melhor. A recomendação é fornecer um sal ureado, de 15% a 20% de ureia. Na recria, a suplementação é diferente. Normalmente o que a gente tem recomendado é uma suplementação, que a gente chama de proteinado de baixo consumo, que tem um consumo entre 1 ou 2 gramas por quilo de peso vivo, que é uma suplementação de ótimo custo-benefício, que vai fazer com que o animal tenha ganho de peso em torno de 200 gramas até 300 gramas por dia na fase seca, desde que o animal esteja numa pastagem com uma boa disponibilidade de forragem, principalmente de folha. Tá? Já com o rebanho de terminação, a suplementação é mais elevada. Fatores como acabamento e gordura influenciam no peso final. A gente já trabalha com níveis maiores de suplementação, acima até de 0,5% do peso vivo, já de uma ração concentrada, com milho, com sorgo, com grãos, né, que dê energia para essa suplementação. Outro fator importante que o produtor deve se atentar é em relação às plantas tóxicas que se encontram nos pastos. A intoxicação pode acontecer por falta de comida. A silagem também é outra forma de alimentação. Pode ser utilizada para animais a pasto ou até para confinados. Na seca, até o feno pode ser servido aos animais. Claro que tudo com um bom planejamento. Mesmo com a alimentação garantida, os produtores devem se atentar às doenças que acometem o rebanho na seca. As respiratórias são as mais frequentes. Essas foram as informações do quadro Tecnologia e Produção. Kaile Rodrigues para o SBA.
O destaque agora é mercado financeiro e o dólar fechou essa segunda-feira em queda. Vamos direto à Bolsa de São Paulo conversar com Walter Puga Júnior. Puga, qual foi a cotação da moeda americana hoje? Boa noite para você. Boa noite a você, Renata. Boa noite a todos. Bom, o que nós tivemos foi um movimento de baixa. A princípio, essa baixa foi interpretada pelo mercado como a ausência do Banco Central fazendo as suas intervenções. Normalmente, para evitar que o dólar caia muito, eles fazem swap cambial reverso, ou seja, é um modo de entrar no mercado e comprar dólares. Lógico que é uma operação sofisticada no mercado futuro e essa compra no mercado futuro acaba provocando uma alta. O Banco Central não atuou hoje, mas não foi o único fator, não. O dólar terminou em queda e você confere comigo, R$ 3,54 mais 90, perdeu 0,64%, porque segundo Paulo Gomes, economista-chefe da Azimuth Brasil, o dólar caiu por uma questão de fluxo de entrada de recursos. O volume até que não foi alto, tanto que o Banco Central não agiu, mas o relatório Focus apontou para um aumento de 60 bilhões de reais no volume de investimentos estrangeiros no Brasil em 2016, mostrando que esse investimento tende a crescer. E se nós tivermos esse fluxo de recursos para cá contínuo, a perspectiva é mesmo de queda para o dólar. Entram recursos, a tendência é de baixa. Sobe mesmo quando o Banco Central faz alguma intervenção e evita uma queda mais acentuada. Mas o dólar não perdeu valor apenas diante do real, não. Perdeu valor diante de outras moedas. Nós tivemos alguns momentos em que ocorreu uma leve alta, mas não se configurou como alta. Nós vimos agora a queda de mais de 0,60% para o dólar. Mais uma vez, o dólar em baixa. É com você, Renata. Tá certo, Puga, direto da Bolsa de São Paulo. Nós vamos agora a Brasília conversar com a Raíssa Lomonte, que traz informações sobre um projeto que facilita um pouco a vida do pecuarista. Por esse projeto, nas áreas de reserva legal, o pecuarista poderá colocar os seus animais para o pastoreio. Vamos saber detalhes. Boa noite, Raíssa. Boa noite, Zaidan. Esse texto pretende incluir essa possibilidade no Código Florestal. Pela proposta, esse uso só seria permitido com a aprovação do plano de manejo pelo órgão ambiental competente e para controlar a quantidade de capim, seja nativo ou anteriormente cultivado, presente na reserva legal. O plano de manejo deve conter a área usada e o número de animais, além do tempo que vão pastar. Segundo a deputada Tereza Cristina, do PSB do Mato Grosso do Sul, autora da proposta, com o bloqueio às áreas de reserva legal, as pastagens crescem, as árvores e arbustos envelhecem e viram peças de fácil combustão. Para reduzir as consequências, a proposta autoriza o apacentamento de animais em área de reserva legal. Isso porque, além de preservar o meio ambiente, ajuda o produtor rural a aumentar um pouco a sua renda. O projeto ainda tem que ser analisado pelas comissões de Agricultura e de Meio Ambiente, depois segue para a Comissão de Constituição e Justiça, para então ser votada no plenário da Câmara dos Deputados. Bom, agora mais uma notícia foi publicada no Diário Oficial da União. A resolução que reduz de 8% para 0% o imposto de importação de milho em grão. A medida da Câmara de Comércio Exterior é válida por 6 meses ou até que a cota de 1 milhão de toneladas seja atingida. Já está valendo a medida que isenta o milho do imposto de importação. A desoneração atende à demanda de criadores que se preocuparam com a alta no preço do cereal no mercado interno. Com preços atrativos lá fora, a exportação foi mais vantajosa para o produtor de milho e entidades cobravam do governo medidas que facilitassem a importação do produto para equilibrar o mercado. O Ministério da Agricultura deve buscar ainda outras formas de diminuir o impacto desse efeito. Uma das propostas que não foi aceita pela Receita Federal e é a mais defendida pelo setor, desonera de tributos como PIS e COFINS o milho importado. A medida estimula a compra de milho de países fora do Mercosul, mas tem limite, 1 milhão de toneladas, volume que pode não ser suficiente para atender a demanda. O governo lembrou que a limitação protege o produtor brasileiro de milho, que começa a colher a safrinha nos próximos meses. A isenção do imposto vale por um semestre. Márcia Prado para o SBA.
Bom, e aqui na Câmara dos Deputados, especialmente no Salão Verde, movimento como é, né? Geralmente na segunda-feira, muito tranquilo, presença maior apenas da imprensa e de visitantes, mas amanhã, terça-feira, a circulação deve aumentar e eu volto com vocês aí no estúdio. Legal. Bom, obrigado, viu, Raíssa Lomonte. Agora a previsão do tempo, vamos começar com o sul do país. Ali no sul do país, nós temos, já então, me chama a atenção aqui que primeiro nós vamos conferir com a Renata a cotação da vaca e do boi, indicadores Rural Business, Renata. Exato, Zaidan. Começando pelo preço da vaca pronta para abate, segundo estudo feito pela agência Rural Business, chegou hoje a R$ 136,86 a arroba da vaca pronta para abate. Lembrando que essa cotação, esse indicador de preço médio do Brasil é uma média simples diária feita em 14 praças de produção do país. Teve uma queda nos últimos 30 dias de 0,96%. E nos últimos 30 dias, fechando uma média de R$ 138,00 a arroba da vaca pronta para abate. Agora você acompanha o indicador de preço médio do boi gordo aqui no Brasil, também uma média simples e diária feita em 14 praças de produção do país, um estudo feito pela agência Rural Business. Queda nos últimos 30 dias de 0,68%, chegando hoje a R$ 146,61 a arroba do boi gordo aqui no Brasil. Nos últimos 30 dias, a média chega a R$ 147,56 a arroba, segundo a agência Rural Business. Agora sim, a previsão do tempo, começando pelo sul do país. A massa de ar frio que sai da região começa a chegar a outras regiões como o centro-oeste e também o sudeste do país. As temperaturas devem cair amanhã e há risco até de geada no sul do país. Veja com Thaís Baroni. Boa noite, Renata. Boa noite, Zaidan. E finalmente, nesta semana, teremos o rompimento do bloqueio atmosférico lá na região sul do país. Nas imagens de satélite, a gente consegue ver uma frente fria que vai avançar em direção à região sudeste. Então, a umidade do solo, que está muito elevada, principalmente no Rio Grande do Sul, deve voltar a cair agora nos próximos dias, já que com o avanço dessa frente fria, uma massa de ar frio deve ganhar força sobre todo o estado. Amanhã, esse sistema ainda atua lá na região sul do país e provoca chuva forte desde o litoral norte do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e em praticamente todo o estado do Paraná. Na metade sul do Rio Grande do Sul também chove, mas por lá teremos uma chuva um pouco mais fraca e isolada. Lá no estado gaúcho, o que muda amanhã são as temperaturas, que já caem bastante, tanto as mínimas quanto as máximas. Na região central do Rio Grande do Sul, a máxima não passa dos 17 graus. Essa massa de ar frio deve ganhar força agora no decorrer da próxima semana e há inclusive risco para geadas, desde o noroeste do Rio Grande do Sul, oeste de Santa Catarina e nas áreas a sudoeste do Paraná. Nesses próximos 5 dias, a chuva diminui bastante no Rio Grande do Sul e ganha um pouco mais de força entre o norte e leste do Paraná. Lá na metade sul do estado, que sofreu bastante com excesso de chuva nas últimas semanas, teremos uma condição de tempo mais firme até o dia 29 de abril. Depois disso, uma outra frente fria deve se formar e vai voltar a chover no Rio Grande do Sul, mas ainda assim teremos baixos acumulados. Na região da fronteira, chove 5 milímetros entre os dias 30 de abril e 4 de maio. E entre Santa Catarina e Paraná, a chuva continua bem irregular e mal distribuída. Eu volto com vocês no estúdio. CFC Super Casale, acolhedora de forragem de área total com o melhor custo-benefício do mercado. A CFC Super Casale é superior em tecnologia, robustez e produtividade, sendo a única a operar quando a forragem a ser colhida está molhada, sem embuchar, devido à sua alta rotação e desempenho especial do rotor repicador de 6 facas. Conheça agora o sistema de corte da CFC Super. A CFC Super vem equipada com 36 facas no rotor recolhedor. O rotor repicador com 6 facas e contrafacas permite regulagem do tamanho de corte das fibras de 3 a 6 centímetros de comprimento. O sistema hidráulico de regulagem da altura de corte facilita a operação.
Seu sistema de facas não dilacera o caule do capim e contribui para uma rebrota uniforme e de qualidade. O afiador de facas é simples de manusear. Não necessita desmontar as facas do rotor repicador, o que garante total segurança ao operador. Afia uniformemente todas as facas de forma automática, evitando que elas percam o balanceamento. A CFC Super possibilita o corte e o enleiramento para pré-secar o capim e posterior recolhimento. A bica de descarga possui um desenho que permite menor atrito do material colhido e maior vida útil do equipamento. O formato abaulado não acumula fibras nos cantos da bica, o que evita corrosão interna. A bica também é escamoteável para facilitar o transporte. E lembrando que você também pode participar aqui do programa Pecuária BR. O nosso endereço é programapecuariabr@sba1.com. E veja no próximo bloco a cotação do bezerro em algumas praças de produção do país. E o preço do milho hoje. Até já. 26 anos de criação e amor pela raça quarto de milha, traduzidas em um leilão com muita qualidade e seriedade. Terceiro leilão virtual Fazenda Santa Helena e convidados. 40 animais da raça quarto de milha, com os melhores pedigrees do mundo. Dia 28 de abril, quinta-feira, às 20 horas. Lances e cadastros. 65-3027-1044. Leiloeira NG Leilões. Transmissão novo canal. Não perca este grande evento de consagradas matrizes. 10º leilão virtual Caruana Embriões Novos Campeões. 25 de abril, segunda-feira, às 8 da noite. Oferta de 30 lotes de animais da raça quarto de milha. Confira condições de pagamento. 10º leilão virtual Caruana Embriões Novos Campeões. 25 de abril, segunda-feira, às 8 da noite. Realização WV Leilões. Transmissão novo canal. Um evento de seleção, precocidade, funcionalidade e rusticidade. 13º dia de Campo Fazenda Canaã. 30 de abril, sábado, às 10 da manhã. Palestras, debates e apresentação de animais. Em Terenos, Mato Grosso do Sul. 13º dia de Campo Fazenda Canaã. 30 de abril, sábado, às 10 da manhã. Realização genética aditiva. Transmissão Canal do Boi. É no campo que se ganha o jogo, é no campo que se batem recordes, saltando os obstáculos, correndo desde o amanhecer. O campo é o lugar dos fortes, dos que nasceram pra vencer. AgriShow 2016, medalha de ouro do agronegócio, de 25 a 29 de abril em Ribeirão Preto. EAO Nelore apresenta Leilão Virtual Fazenda Reunidas Uberaba.
bezerras, novilhas, matrizes, touros e prenheses de macho. 26 de abril, terça-feira, às 20h30. Transmissão Canal do Boi. Acesse conectleilões.com.br. Voltamos com o preço do bezerro em algumas praças de produção, começando com o Mato Grosso do Sul, praça de referência. Esse dado é da Rural Business, valor bruto sem desconto de frete e impostos. A cotação hoje por unidade ficou em R$ 1.490, uma queda de 3,8% em 30 dias. A média ficou em R$ 1.502 no período. Agora, Minas Gerais. Em Minas Gerais, Aidan, R$ 1.400 a cotação, fechando hoje. Nos últimos 30 dias, uma estabilidade no preço do bezerro em Minas Gerais e a média, R$ 1.388 a cabeça do bezerro. E na Bahia, Aidan? Queda também na Bahia, queda de 2,3%. A unidade hoje na Bahia, R$ 1.250. Já teve em R$ 1.300 no dia 30 de março, Renata. Agora, Paraná. R$ 1.500 a cotação do bezerro no estado do Paraná. Queda nos últimos 30 dias de 3,23%. A média nesse período, 25 de março até a data de hoje, R$ 1.537 a unidade no estado do Paraná e em Rondônia, Aidan. Foi uma queda maior nesses estudos que nós estamos vendo, queda de 5% em 30 dias. Saiu de 1.200 no dia 25 de março, chegando hoje a R$ 1.140 por unidade. Agora, Tocantins. Tocantins, queda expressiva de 7,14% nos últimos 30 dias, fechando hoje a R$ 1.300 a unidade do bezerro no estado de Tocantins. A média no período, R$ 1.363 a unidade do bezerro no estado do Tocantins. E agora você acompanha a cotação do bezerro em todo o país. A chuva chegou nesta segunda-feira à parte baixa da região centro-oeste do país. Vamos ver a previsão para os próximos dias com a Thaís Baroni. Olha, na região centro-oeste do país vai voltar a chover no decorrer dessa semana. Inclusive hoje já está chovendo em algumas áreas do estado do Mato Grosso do Sul. Essa frente fria que a gente consegue observar pelas imagens de satélite conseguiu romper o bloqueio atmosférico e está avançando em direção à região sudeste. A umidade do solo, que está muito baixa no estado do Mato Grosso do Sul, vai voltar a subir agora no decorrer dos próximos dias. Essa frente fria deve causar chuva intensa e volumosa em toda essa área mais escura aqui do mapa. Como as temperaturas vão subir antes da chegada desse sistema, essa chuva pode ocorrer com um pouco mais de intensidade, principalmente nas áreas ao sul do estado de Goiás. O tempo ainda fica mais firme nessa área mais clara aqui do mapa. Inclusive é nessa região que as temperaturas ainda sobem nesta terça-feira. Já no Mato Grosso do Sul e na metade sul do estado do Mato Grosso, as temperaturas já começam a cair. E a expectativa é de que até o fim dessa semana as temperaturas caiam ainda mais. Com a passagem dessa frente fria, uma massa de ar frio vai ganhar força na região sul do país e deve chegar também à região centro-oeste. Então teremos uma queda brusca de temperatura agora até o fim dessa semana. A chuva ela vai continuar bem distribuída sobre toda a região centro-oeste, mas com baixo acumulado. Lá nas áreas ao norte de Goiás é que volta a chover de maneira um pouco mais expressiva até o fim dessa semana. No segundo período, entre 30 de abril e 4 de maio, aí sim, novamente, as chuvas voltam a diminuir sobre a região centro-oeste, só que as temperaturas já não devem subir tanto. Eu volto com vocês no estúdio. Obrigada, Thaís Baroni. Vamos agora ao boletim Campanha Aftosa 2016. O estado do Rio Grande do Sul visa a manutenção da zona livre da doença sem vacinação até 2020. Acompanhe as informações. No Rio Grande do Sul, o último caso de febre aftosa aconteceu em 2001. Desde então, governo e pecuaristas trabalham juntos. E o próximo passo é tentar retirar a vacinação do rebanho gaúcho. Eu conversei com o fiscal agropecuário Roger Bolfler, que falou mais sobre as ações para alcançar este objetivo. Acompanhe.
A Secretaria da Agricultura tem concentrado os esforços, e cada vez mais vai ser assim, visando a liberação da vacina, a gente conseguir chegar ao ponto de tirar a vacina do nosso rebanho. A grande vantagem disso, o grande benefício seria a ampliação dos mercados, principalmente mercados internacionais. A partir do momento que a gente conseguir essa retirada, existe uma série de países que hoje a gente não consegue comercializar os nossos produtos, que a partir da retirada da vacina, sendo um estado livre sem vacinação, a gente ganha diversas divisas, consegue entrar em mercados que hoje a gente não possui, o produtor vai receber mais pela carne que ele está entregando ao frigorífico, porque é uma questão de oferta e procura. E existe uma tendência hoje, através de uma reunião do grupo sul-americano de febre aftosa, que sinalizou para uma retirada da vacina em toda a América do Sul. Então, existe uma pretensão de trabalhar, concentrar os esforços para talvez até 2020 conseguir transformar toda a América do Sul em área livre de aftosa sem vacinação. A primeira etapa da campanha contra a febre aftosa acontece de 1º a 31 de maio. Viviane Lara para o SBA. Campanha Aftosa 2016. Oferecimento Aftobov, tradição na erradicação da febre aftosa. A China importou 50% a mais de carne de frango do Brasil. Veja essa e outras informações. Completados os 3 primeiros meses de 2016, o quadro de principais importadores da carne de frango brasileira mantém praticamente a mesma formação do trimestre inicial de 2015, com apenas uma substituição. Sai a Coreia do Sul, que retoma suas importações dos Estados Unidos, entrando em seu lugar Singapura, com importações quase 1/4 maiores que as do mesmo período do ano passado. No mais, segundo o levantamento da Avizit, apenas algumas poucas mudanças de posição, a mais visível delas a da China, que aumentou suas importações em mais de 50%, com isso saltando do 5º para o 3º posto. Considerados os 10 principais importadores, verifica-se que apenas 2 deles, Hong Kong e Reino Unido, registram redução de volume no trimestre, enquanto a metade deles, Arábia Saudita, África do Sul e Holanda, segue com receita cambial negativa. O poder de compra de suinocultores frente ao milho e ao farelo de soja vem diminuindo no mês de abril. Esse cenário é verificado em importantes regiões acompanhadas pelo CPEA. Na região de São Paulo, Bragança Paulista, Campinas, Piracicaba, São Paulo e Sorocaba, especificamente o poder de compra frente ao milho está no menor patamar já registrado pelo CPEA. O milho se mantém em alta desde o início do ano, devido ao elevado volume exportado, o que enxuga a oferta ao mercado doméstico. Nos últimos dias, no entanto, o ritmo de alta nos preços do cereal foi limitado, sendo que em algumas praças os valores chegaram a registrar quedas. O farelo de soja, por sua vez, depois das fortes quedas no primeiro trimestre, registra os menores patamares desde julho de 2015. Após as boas chuvas do primeiro trimestre, as regiões pecuárias de Goiás, Mato Grosso do Sul, Triângulo Mineiro e São Paulo atravessam abril com tempo seco e temperaturas elevadas. Em algumas praças acompanhadas pelo CPEA, pecuaristas aumentam ligeiramente a oferta com a intenção de aliviar as pastagens ou até mesmo evitar que animais percam peso em médio prazo. O volume ofertado, contudo, não tem sido significativo e as escalas, de modo geral, não estão alongadas. Neste contexto, a pressão compradora tem tido efeito moderado sobre as cotações e, em certos casos, destacam-se os aumentos pontuais da demanda ou recuo de vendedores que não acreditam em diminuição dos patamares de preços. Desde o início de abril, o indicador do boi gordo Exalc BMF Bovespa registra ligeira queda de 0,8%. O clima chuvoso na Argentina influencia o mercado de soja, mas as preocupações com o Brasil é que impulsionaram hoje os preços do milho na Bolsa de Chicago. Voltamos à Bolsa de São Paulo com Walter Pulga Júnior. Pulga, explica pra gente quais foram essas preocupações hoje. Bom, o que há de preocupação conosco é em função de clima, produção, custo. Então, o mercado acabou reagindo de uma maneira surpreendente. Veja, o noticiário que vem lá de fora dá conta de que os futuros, em geral de milho e de soja, tiveram influência
também do mercado brasileiro, de clima na Argentina, clima também no Brasil e até alguma dificuldade com o clima lá nos Estados Unidos. Agora vamos começar pela soja, soja que acabou tendo no Brasil um movimento de alta, viu? Mercado físico, segundo Safras e Mercado, lá em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, já subia para R$ 76,00 a saca. Na região das Missões, ainda R$ 74,00 a saca. E no Porto do Rio Grande, subiu para R$ 81,50 a saca da soja. Bom, em Cascavel, no Paraná, ainda R$ 75,50. Em Paranaguá, R$ 82,00 a saca. Agora, em Rondonópolis, também uma alta para a soja, viu? R$ 71,00 a saca. E em Dourados, a cotação subiu também, subiu para R$ 66,00 a saca. Até em Rio Verde, em Goiás, nós tivemos uma alta para a soja, R$ 72,00 a saca, levantamento de Safras e Mercado. Não foi diferente aqui no mercado futuro da BMF-Bovespa, nós também tivemos hoje, não só em Chicago, mas aqui também uma alta na cotação em dólar para o mercado futuro. Agora, veja o que o CPEA apurava, considerando a média nas principais praças comercializadoras do Paraná. Segundo o CPEA, em média, soja negociada hoje no Paraná, R$ 76,63 a saca. Então já tivemos uma alta acentuada para a soja de 1,16% entre os dias 22 e 25 de abril. O que traz a soja no indicador CPEA, considerando aí as 5 mais importantes praças do Paraná, em alta de 9,86%. Agora, se a soja teve alta no mercado americano, não foi diferente também com o milho, que nós tivemos hoje no mercado americano. Foi que os futuros de milho fecharam em alta nesta segunda-feira na Bolsa de Chicago. O mercado vem impulsionado em parte pelo clima seco em áreas de cultivo do Brasil. E mais, a meteorologia prevê chuvas para os próximos dias, mas as condições desfavoráveis das últimas semanas podem ter prejudicado a safra brasileira. É o que dizem analistas lá no exterior. Rumores de que o Brasil também começou a importar milho dos Estados Unidos influenciaram os negócios. Tudo em função do que ocorreu na semana passada, né? De que o Brasil suspendeu aquela taxa de importação de milho fora dos países do Mercosul. Há uma controvérsia se isso ajuda ou não o país, mas de alguma maneira o que ocorreu foi uma alta lá fora. E o mercado brasileiro de milho, o mercado físico, também, embora um dia, né? Um início de semana de fraca movimentação, teve preços firmes, viu? Em Santos, o preço ficou na compra para setembro a R$ 35,00 a saca. Estava a R$ 36,00 na sexta-feira, caiu um pouquinho. Enquanto isso, em Paranaguá, o preço médio se mantinha aí perto de R$ 34,00 a R$ 33,50. Agora, preços estáveis no Rio Grande do Sul, ainda R$ 53,00 a saca do milho em Erechim. Preço se mantém firme lá. Em Minas Gerais, Uberlândia, R$ 43,50, também estável. Em Goiás, segundo o Safras e Mercado, R$ 49,00 a saca na região de Rio Verde. E no Mato Grosso, em R$ 41,00 a saca. Então, preços firmes, embora em Santos e Paranaguá ainda tem uma leve tendência de queda, uma queda aí de R$1,00 ou de 50 centavos por saca. Nas demais regiões, Uberlândia, Campinas, por exemplo, cotação a R$ 50,50 a saca no levantamento de Safras e Mercado. Agora, o que o CPEA constatava hoje na região de Campinas foi uma baixa mesmo de quase 0,90% na média dos negócios com milho. Veja o que o CPEA apurava, né? Nós temos, em média, R$ 48,37 a saca na apuração do CPEA, o que traz o indicador com uma queda entre 22 e 25 de abril de 0,88%. No mês, a queda para o milho no indicador CPEA, que tem como região de referência Campinas, é de 2,64%. Então tivemos uma baixa, embora os preços estejam firmes, segundo consultorias apuraram. O número do CPEA é restrito à região de Campinas, é importante notar. Enquanto isso, o que ocorria na BMF-Bovespa? Bom, na BMF-Bovespa o milho sobe bastante. Nos vencimentos mais longos chega a subir quase 1,40%, como é o caso do contrato de setembro, que é o mais negociado aqui na BMF-Bovespa, o mais líquido. Então, vencimento de setembro subiu aqui no mercado futuro 1,36%. Fechamento dos negócios na Bolsa, você acompanha comigo agora. Milho negociado para maio na BMF estava na sexta-feira a R$ 48,74, saltou para R$ 48,88, subiu 0,29% e nos últimos negócios se mantém praticamente estáveis, os últimos negócios a R$ 48,87 a saca. O milho para julho subiu mais de 1%, subiu de R$ 42,50 para R$ 42,95 e se mantém firme, hein? R$ 42,95 a saca nos últimos negócios. Setembro, que é um dos contratos mais negociados aqui, nós tivemos hoje quase 2.000 contratos negociados, fechou
em R$ 40,13 a saca, ganhou 1,36%. E o milho agora, nos últimos negócios, cede um pouquinho, cai de novo para R$ 40,04 a saca, mas veja, no ajuste da bolsa, a alta foi bem acentuada. E o milho para novembro, de R$ 39,92, subiu para R$ 40,69 a saca, ganhou quase 2% de alta, mantém cotação firme nos últimos negócios, como é possível ver na coluna Últimos Negócios. Então temos milho em alta no mercado brasileiro, milho com preços firmes no mercado físico, eu falei do mercado futuro, milho em alta, no mercado físico, preços firmes e alta também para o milho no mercado americano. Então, milho tem preços com tendência de alta também nos próximos dias e essa é a expectativa dos analistas, é o que dá conta o noticiário. De olho na informação, porque para quem trabalha com suíno, para quem trabalha com avicultura, é uma situação delicada. Milho muito caro, encarecimento da produção, preocupa e preocupa muito. Há expectativas de uma queda mais adiante, mas por enquanto milho tem preços firmes e você acaba de ver, o mercado futuro sinaliza aí com continuidade de alta. Renata, é com você. Obrigada, Puga. Fazendas do Rio Grande do Sul melhoram a qualidade da comida para os rebanhos leiteiros usando o sorgo no meio do milho safrinha. Veja com Viviane Lara. Esta propriedade em Fortaleza dos Valos, na região noroeste do estado, possui 11 hectares e a produção leiteira garante a renda da família Weber. São 33 animais em lactação, produzindo em média 22 litros. A gente começou, e em pouco, e daí a gente conseguiu chegar nessa propriedade que a gente está, com 20 anos de trabalho, Com pouca expansão de área para alimentar as vacas de leite com pastagem, a família tem investido na produção de silagem de milho e aveia. Cada animal consome por dia cerca de 25 quilos do preparado e 8 quilos de ração. Em 11 meses nós conseguimos fazer a alimentação toda ela na propriedade, Não somente para as vacas, para todos os animais, Que é bem considerável até a quantidade, Então, daí nós conseguimos produzir 95% a mais é aqui mesmo, E daí nós temos que comprar um pouco. Com o propósito de aumentar o volume de silagem na safrinha, o produtor resolveu fazer um consórcio de milho e sorgo e os resultados foram positivos. Depois que nós terminou a silagem de milho e sorgo, caiu 2 litros a média em vaca. Então já é bem significante para a alimentação. A cultura proporciona alto grau de massa verde e baixo custo de produção, além de fornecer valores nutricionais significativos para os animais. Nessa questão específica aqui do seu Nereu, foi utilizado o sorgo em consórcio com milho para aumentar o volume de silagem, porque o milho plantado no talho ele sempre dá um volume menor. E também ele enriquece a qualidade nutricional da silagem que vai ser dada ao animal. O município é um dos mais importantes para o setor e concentra 590 propriedades, produzindo cerca de 22 milhões de litros de leite ao ano, segundo o IBGE. Viviane Lara para o SBA. Você vai conhecer agora alguns dos melhores touros holandeses do mundo, melhores do mercado, com Adriano Edival. É isso mesmo, Renata. Boa noite a você, boa noite ao amigo de todo o Brasil que está nos acompanhando pelas lentes do Canal do Boi, acompanhando aqui dentro do Pecuária BR. A Renata bem destacou os melhores touros do mundo e não é exagero nenhum, porque dos 10 melhores touros do mundo, a Select Series, uma empresa americana, ela é detentora dos 7 melhores touros do mundo. E o melhor dos 10, o top. Esse aí, esse que está na tela é o Pelé dos touros, Esse aí, meu amigo, ele é da Select Series e ele produz muito bem. Produziu 3 filhos e esses 3 filhos produziram material genético e eles já vão aparecendo na tela para você. Aí está o Ball Game, Esse touro, esse é um deles, são 3 touros que você vai ver na sequência. A SBS, que é a parceria da Select Series no Brasil, importou 50 mil doses desses touros. Samborne, aquele outro que eu apresentei anteriormente. E agora, a SBS está disseminando esta genética no Brasil através do telefone. Pacotes fracionados contendo 50 doses no mínimo, para facilitar.
a questão da logística, a entrega e tudo isso mais. Agora, o interessante é que você precisa, todos os 3 touros são altamente produtivos. Agora, você fala para mim assim, eu preciso corrigir o tipo do meu gado, eu quero produzir fêmeas de pista. Então, você tem um touro indicado para essa função. Você fala para mim, não, eu quero um touro que coloca os úberes das minhas fêmeas. Eu tenho algumas vacas altamente produtivas, mas na segunda cria, na terceira cria tem um deslocamento de úbere. Então tem um touro que vai corrigir a inserção de úbere no ventre, na parede abdominal, muito bem aderido, tudo isso é interessante. E aí nós temos um touro indicado para essa função. Então são touros muito funcionais, nós temos depoimentos de pessoas que fizeram investimento, já estão produzindo novilhas, filhas desses touros que estão dando um resultado muito interessante. Essa Genética Select Sires, que é uma empresa americana que hoje tem a sua parceira, que é a SBS do Brasil, e você só consegue comprar material genético desses touros que aparecem no seu vídeo através do telefone 0800 033 3333. Este é o telefone. Sempre tem alguém lá no call center esperando a sua ligação para que você possa fazer o seu investimento. Eu não estou aqui te vendendo nada, eu estou propondo uma oportunidade de investimento. O touro, ele é a semente certificada e quem trabalha com a pecuária leiteira, esta é uma oportunidade ímpar. E é muito melhor você dormir realizado do que acordar arrependido. Então pega o telefone agora, faça o seu investimento através do 0800 033 3333. Tem o site também, sbsgenetics.com.br. Neste endereço também você obtém informações, vê a avaliação dos touros, tudo isso, né? Para que ele é indicado, quantas libras, o que ele aumenta no seu rebanho, o que ele aumenta de produtividade no seu rebanho. Então você pode ficar à vontade para fazer o seu investimento. E não é compra, é investimento. Os touros da Select Sires, eles não são escolhidos, eles são identificados através de exame de DNA e aí chegaram a essa conclusão, a touros excepcionais. E detalhe interessante, viu? Logo na sequência estão vindo aí touros melhores que esses, para outra função, para outra, melhorando outra qualidade dentro do seu rebanho. Por quê? Porque eles acreditam, a pecuária leiteira e a Select Sires acredita que os touros têm que produzir filhos melhores que os pais, né? Este é o objetivo, este é o trabalho da Select Sires. Para você que é pecuarista leiteiro, sabe muito bem do que eu estou falando. Já passou a época, já passou do tempo de você manter um rebanho aí que às vezes algumas vacas estão produzindo, outras só estão comendo e não estão produzindo. Essas vacas precisam ser descartadas, né? Você precisa diminuir o intervalo entre partos e ter vacas altamente produtivas. E é isso que esses touros fazem dentro do seu plantel. Só existe uma forma de você comprar esse material genético através do telefone que aparece no seu vídeo, que é o 0800 033 3333. Renata. Obrigada, Adriano. E no próximo bloco você acompanha a cotação do boi magro e os destaques da nossa agenda de leilões. Nós já voltamos. Não perca este grande evento de consagradas matrizes. 10º leilão virtual Caruana Embriões Novos Campeões. 25 de abril, segunda-feira, às 8 da noite. Oferta de 30 lotes de animais da raça quarto de milha. Confira condições de pagamento. 10º leilão virtual Caruana Embriões Novos Campeões. 25 de abril, segunda-feira, às 8 da noite. Realização WV Leilões. Transmissão Novo Canal. Não fique de fora deste grande evento. Leilão virtual Fazenda Mutema. 25 de abril, segunda-feira, às 8h30 da noite. Oferta de 20 touros de repasse e 80 matrizes Tabapuã. Leilão virtual Fazenda Mutema. 25 de abril, segunda-feira, às 8h30 da noite. Realização Central Leilões. Transmissão Canal do Boi. Este é Dectomax, líder absoluto de mercado. Dectomax combate bicheiras, bernes e carrapatos e também é altamente eficaz contra vermes. Dectomax é mais saúde para o seu rebanho e melhores resultados para a sua fazenda. Obrigado, produtor, por usar Dectomax. Ninguém sabe tão bem quanto eu que Dectomax limpa por dentro e por fora. Controle eficaz é Dectomax. EAO Nelore apresenta Leilão Virtual Fazenda Reunidas Uberaba. Bezerras, novilhas, matrizes, touros e prenheses de macho.
26 de abril, terça-feira, às 20h30. Transmissão Canal do Boi. Acesse conecteleilões.com.br. Voltamos com a previsão do tempo para as regiões norte e nordeste do país. Thaís e Baroni. Na região nordeste do país, a umidade do solo ainda está baixa em praticamente todas as áreas da região. Nos próximos dias, teremos uma mudança no tempo lá na região nordeste, em especial na região do Mato Piba. Vai voltar a chover um pouco mais sobre a região agora nesses próximos dias. Amanhã, a previsão de chuva em toda essa área mais escura aqui do mapa, inclusive nas áreas a oeste da Bahia, há risco para chuva no período da tarde. Mas por lá, é uma chuva mais fraca e isolada. Nesses próximos 5 dias, teremos acumulados variando entre 15 e até 30 milímetros na região do Mato Piba. Não é uma chuva tão volumosa, mas que já deve trazer um certo alívio aos produtores da região. No segundo período, a chuva volta novamente a perder força em toda essa área e continua chovendo bastante na faixa norte e também no leste da região nordestina. Lá na região norte do país, a umidade do solo até caiu um pouco agora nas últimas semanas entre o Acre e o Amazonas. Lá no Amapá tem chovido muito, por isso o solo está mais encharcado. Nesses próximos dias, a chuva deve ganhar força novamente entre Amazonas e principalmente no estado de Roraima. Lá no Tocantins também volta a chover um pouco. Entre os dias 25 e 29 de abril, teremos até 50 milímetros na metade sul do estado. É uma chuva também que não deve aumentar muito a umidade do solo, mas que já traz um alívio para os produtores, já que no segundo período a chuva diminui bastante por lá. Entre os dias 30 de abril e 4 de maio, ainda continua chovendo de maneira mais expressiva entre o norte do Amazonas e no estado de Roraima, onde chove até 100 milímetros. Eu volto com vocês no estúdio. Muito obrigado, Thaís e Baroni. Agora a cotação do boi magro. Nós temos um estudo aqui de 30 dias com algumas praças de produção no país. Vamos começar com Mato Grosso do Sul. Estudo que mostra a evolução de preços no estado em 30 dias. Temos já? Vamos colocar então. A unidade hoje cotada a R$ 2.030, valor bruto sem desconto de imposto ou frete, segundo a Rural Business. Queda de 1% em 30 dias. Vamos ver agora, Renata, em Minas Gerais. Saída em Minas Gerais, a cotação hoje chega a R$ 2.030 a unidade do boi magro em Minas Gerais. Alta de 1,5%, 1,5% e a média nos últimos 30 dias, R$ 2.021 a cabeça do boi magro no estado de Minas Gerais. E na Bahia, Zaidan? R$ 1.995 é a cotação por unidade hoje, uma queda de 0,2% em 30 dias. A média ficou perto de R$ 2.000 no estado. Renato, vamos ver agora Paraná. R$ 2.100 no estado do Paraná, queda de 3,67% e a média no estado chega a R$ 2.161 a unidade do boi magro no estado do Paraná. Agora você acompanha a cotação do boi magro em todo o país. Cotações do boi magro. Oferecimento Topline, a ferramenta para o controle da mosca dos chifres e bicheiras. Vamos voltar a São Paulo com Walter Pulga, que traz os preços desta segunda-feira do bezerro e também do boi gordo. Como é que estão os números aí, Pulga? Bom, Zaidan, os números mostram, na verdade, uma queda acentuada para as cotações do bezerro. Segundo o CPEA, a perda se aproxima aí de 2%, viu? Agora há pouco o CPEA informava, aquele levantamento, né, indicador bezerro que é feito pelo CPEA aqui para a BMF Bovespa, que no Mato Grosso do Sul, bezerro perdia hoje 1,96%. Nosso diretor de TV mostra para você agora o que ocorre no levantamento feito pelo CPEA. Veja a curva. Chegou... Opa! Nós vamos ao bezerro? Vamos ao bezerro? Bezerro negociado no Mato Grosso do Sul. É possível? Bezerro no Mato Grosso do Sul. Temos
Opa, você tem na tela do seu televisor agora. Bezerro negociado no Mato Grosso do Sul tem uma queda de entre 22 e 25 de abril para R$ 1.395,15 por cabeça. Ou seja, uma baixa entre sexta-feira e esta segunda-feira, no levantamento do CPEA, de 1,96%. Agora, Bezerro ainda ganha no indicador CPEA durante o mês de abril, viu? Ainda, mesmo com essa baixa acentuada, tem ganho de 1,86%. Em média, repito, R$ 1.395,15 por cabeça. Agora, os preços do boi gordo voltaram a cair hoje nas principais praças comercializadoras. Em São Paulo, o preço já recua para a faixa de R$ 156,00 arroba, segundo Safras e Mercado. No Mato Grosso do Sul, já recua para R$ 135, no máximo R$ 136,00 arroba. E no Mato Grosso do Sul, ainda estável em R$ 141,00 arroba. Minas Gerais também teve uma queda em média de R$ 2,00 por arroba. Se estava na semana passada na faixa de 148, agora opera na faixa de R$ 146,00 a arroba. E o que diz o CPEA? O levantamento de boi gordo, que é feito no interior de São Paulo, mostra, em média, boi gordo a R$ 155,93 a arroba. É uma baixa muito leve, é uma baixa muito pequena entre sexta-feira e esta segunda-feira, mas, de qualquer maneira, perspectiva de queda que você acompanha no levantamento do CPEA, que é elaborado diariamente para a BMF, mas tem como referência apenas o interior de São Paulo. E o que ocorre na Bolsa enquanto isso? Bom, no mercado de Bolsa, boi a futuro, no curto prazo, perde na BMF Bovespa, mas no longo prazo chega a ganhar quase 0,40%. Você acompanha agora os contratos mais curtos negociados no mercado futuro de boi gordo aqui na BMF. Boi para abril estava na sexta-feira R$ 156,06 por arroba, recuou para R$ 155,81. Já perdeu 0,16%. Agora, nos últimos negócios, perde mais, R$ 155,60 arroba. O boi para maio também recuou. De R$ 153,58 na sexta, caiu para R$ 153,16 no ajuste da Bolsa. Nos últimos negócios, perde mais, cai para R$ 153,00 arroba. Já o contrato para outubro, este subiu. De R$ 164,2 subiu para R$ 164,70. Agora tem uma leve baixa nos últimos negócios. Último negócio com boi para outubro na BMF, R$ 164,40 a arroba, ainda em alta quando comparado ao valor de sexta-feira. Mas em relação ao ajuste da Bolsa, por volta das 16 horas e 30 minutos, já começa a ceder. Contrato para outubro estava R$ 164,40, subiu para R$ 165,00 a arroba, teve um ganho, né, de 0,36% e se mantém em R$ 165,00 a arroba, alta de 0,36%. E essas são as principais informações sobre a evolução dos negócios no mercado do boi gordo. Eu encerro por aqui essa minha participação em Pecuária BR. Eu volto sinal para Campo Grande. É com vocês, Aidan. Legal, obrigado, Pulga, direto de São Paulo. Renata. Agora você acompanha os destaques da nossa agenda de leilões com o Adriano Edival. É isso mesmo, Renata. Nós vamos apresentando a você. Hoje nós temos uma rodada muito interessante de eventos nesta segunda-feira, dia 25 do mês de abril, porque nós teremos pelo SBA 5 leilões que serão transmitidos pelo Sistema Brasileiro do Agronegócio. Hoje nós temos pelo Cana do Boi um Tabapuã ímpar e é por isso que eu vou até Araçatuba, no estado de São Paulo, manter contato com o João Henrique Campo, que vai trazer-nos informações a respeito do leilão que acontece hoje à noite com transmissão pelo Boi. Ô João, está tudo quase pronto, faltando alguns minutos aí para deste evento, um Tabapuã diferenciado que estará... Boa noite para você, seja bem-vindo, conta pra gente aí quais são as novidades. Boa noite, meu amigo Adriano, prazer falar contigo. Olha, na realidade nós já estamos prontos, viu? Estamos 100% aqui a postos, nosso estúdio, nossa mesa operadora, pronta para atendê-lo e ofertar um Tabapuã de qualidade, um Tabapuã que é um primor de trabalho realizado pela Fazenda Mutema. Dentro dessa oferta hoje são 100 animais puros Tabapuã, 100 animais que representam o melhor da seleção eficaz da Fazenda Mutema, da onde saiu o Cipoal, da onde saiu Tucunaré, da onde surgiu o Tarzan e tantos outros touros de renome nacional, produtores de qualidade, entre eles o grande Cipoal, hoje talvez um dos touros de maior expressão da atualidade da raça Tabapuã. Nós temos 20 touros nessa oferta,
Zaidan e Adriano e toda a competente equipe do SBA, do Pecuária BR, que são animais altamente indicados, inclusive para repasse, tá ok? Nós temos dentro desses touros ainda um touro que ele é top 0,5%, é o lote número 1, se a nossa técnica puder colocar o lote número 1, é um reprodutor que vai à venda, olha, e foi um parto, né? A gente costuma falar assim, foi muito difícil para tirá-lo da posse do Churchill, do Fabiano Churchill, do seu Churchill Cavalcante César, que é um reprodutor, ele é uma raça absurdamente perfeita, cabeça em forma de ogiva, linda, linda, linda. Volume de posterior, que é um dos fortes desse reprodutor. Correção de aprumos, bom posicionamento de umbigo e, inclusive, meus amigos, ele é top 0,5% indicado ao penate. Então, é um reprodutor que vai à venda em forma de exceção para mostrar realmente o tabapuã produzido lá no Tocantins pela Fazenda Mutema. Esse reprodutor indicado para repasse, indicado para alguma central de disseminação, é o grande destaque dos reprodutores da nossa oferta. São 20 no total. Depois, completando o nosso time de 100 animais, nós temos 80 fêmeas de muita qualidade, desde jovens matrizes de futuro pela frente, ou nas pistas, ou futuro ainda como doadoras de embriões. Esse é o caso dessa novilha. Olha que novilha que é um primor de raça, de carcaça, de funcionalidade, até vacas com prenhez positiva, matrizes já em fase adulta para selecionador de tabapuã aumentar e incorporar o seu plantel. E eu chamo a atenção as condições comerciais que nós temos dentro desse nosso leilão, Adriana, porque nós estaremos trabalhando em 30 parcelas, então 2 à vista, 2 com 30 dias, 2 com 60 e mais 24 prestações mensais iguais. Então, 2 anos e meio de prazo para os amigos poderem ter tranquilidade para fazer as suas compras e quitá-las sem aperto nenhum. Nós teremos frete free para todo o estado do Tocantins, aí aqui é a Fazenda Mutema, num detrimento muito especial ao seu estado, onde está localizada a fazenda, então Tocantins, o frete é free. Aí nós teremos rotas para o Maranhão, rota para Goiás, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, carga fechada, 1.500 quilômetros de frete free. Então hoje só não compra tabapuã de qualidade quem não quer, porque o gado é de primeira. A condição comercial é favorável e também o frete é facilitado para o Brasil inteiro, tá certo? Logo mais, às 8h30 da noite, impreterivelmente, nós começaremos mais um leilão da raça tabapuã. É a vez do leilão virtual Fazenda Mutema. Nós já estamos aqui, inclusive com o Sábio Figueiredo, ele que é a assessoria do leilão, pronto para atender e levar esse tabapuã funcional a toda a sua audiência. Viu, Adriano? Um grande abraço, meu amigo, eu fico por aqui e reforço o convite. É daqui a pouquinho, às 8h30 da noite. Maravilha, grande abraço a você, João Henrique Campo da Central Leilões, trazendo-nos as últimas informações para este evento que vai ao ar aqui pelo Canal do Boi. Como eu disse no início da nossa participação, hoje nós temos 5 leilões acontecendo pelo SBA, pelo Sistema Brasileiro do Agronegócio. O Agrocanal vem com rodada dupla. Agora está acontecendo o leilão da Leilosul, que sempre começa às 18h40, colocando excelentes animais à disposição do mercado, filmados na região de Mato Grosso do Sul, no Bolsão Sul Mato Grossense, também na região oeste do estado de São Paulo, próxima divisa, e você vê a qualidade do gado que nós teremos hoje. Trabalho que a Leilosul estará realizando, tem cruzamento industrial. Esse leilão está no ar, viu? Ele está no ar pelo Agrocanal, que vem com rodada dupla, como eu estava dizendo anteriormente. Esse é o leilão da tarde, está acontecendo agora. Logo mais, a partir das 20h30, pelo Agrocanal também, nós temos o leilão da Aroeira Leilões, com animais filmados na região sul do estado de Mato Grosso. E vale destacar que toda vez que eles realizam um evento, um ponto de encontro acontece lá no Parque de Exposições em Rondonópolis. Quero mandar um abraço ao Matione, quero mandar um abraço também ao Reinaldo, toda a equipe da Aroeira Leilões que estão a postos para a realização deste evento, colocando excelentes animais à disposição do mercado. Pelo novo canal, nós temos o leilão da WV Leilões. A WV que estará trazendo, colocando à disposição do mercado, excelentes animais da raça quarto de milha. E pelo Conexão BR, hoje nós temos animais da raça caracu. Esse é um caracu liquidação de plantel, um caracu aqui do Mato Grosso do Sul, que estará à venda logo mais à noite. Como eu disse que é liquidação de plantel, são animais PO, puro de origem, que vão à venda. Então você tem a isenção do ICMS, né? E você vai vendo a qualidade do gado que estará à disposição do mercado hoje à noite. Nós temos touros, nós temos novilhas, temos vacas paridas, com a cria que vem ao pé já vem com bezerro erado, quase na hora de ser desmamado. Então um evento que acontece hoje à noite, trabalho que a Leilostat estará realizando com transmissão pela
pelo Conexão BR. Então nós temos 5 leilões acontecendo na noite de segunda-feira, dia 25. Amanhã nós teremos outros eventos acontecendo também e aí daqui a pouco eu volto dentro do programa Na Batida do Martelo aqui pelo Canal do Boi, trazendo mais informações a respeito desses eventos que acontecem hoje à noite, dos leilões que acontecem amanhã também e no decorrer da semana. Eu volto com vocês, Aidan. Valeu, obrigado, Adriano. Bom trabalho daqui a pouco. E depois do intervalo comercial, nós vamos debater sobre a notícia divulgada na semana passada pela Embrapa, de que em 15 anos aqui no Brasil, a produção de carne bovina aumentou 45%. Vamos questionar esse aumento, que tipo de impacto tem sobre os preços do boi gordo, a arroba do boi gordo. Depois do intervalo comercial. Até já. Não perca este grande evento. Venda virtual de sêmen da marca Adir. 29 de abril, sexta-feira, às 6h40 da tarde. Oferta de genética com altíssimo padrão de qualidade. Venda virtual de sêmen da marca Adir. 29 de abril, sexta-feira, às 6h40 da tarde. Realização Central Leilões. Transmissão Canal do Boi. Mega Leilão Virtual Cindy Raja. 200 animais PO, vacas paridas, novilhas e touros. 30 de abril, sábado, às 13h30. Transmissão Canal do Boi. Promoção Cindy Raja. Acesse conectleilões.com.br. A Ertap tem uma linha completa de produtos para bovinos e um dos destaques é o Roborante, produto indicado para animais mantidos em pastagens que garante incremento no desempenho dos bovinos. Por mais eficiente que seja o manejo nutricional e sanitário do rebanho, animais mantidos a pastos necessitam de um ajuste fino, através de um suplemento injetável que vai ajudar a evitar as perdas de produtividade desse rebanho. Pela sua composição exclusiva, à base de vitamina B12, colina, cálcio e fósforo orgânicos e os 19 aminoácidos, o Roborante ativa e regula o metabolismo do animal, evitando as perdas de produtividade e estimulando esses animais tratados a oferecerem o máximo desempenho de acordo com o seu potencial produtivo. Quem melhora o gado é Roborante, o olho do dono. Disponível nas melhores casas agropecuárias do Brasil. Não perca este grande evento. Leilão Essência do Tabapuã. 30 de abril, sábado, às 8 da noite. Oferta de animais Tabapuã, machos e fêmeas. No Parque Fernando Costa, Tapersal Rubico de Carvalho, em Uberaba, Minas Gerais. Leilão Essência do Tabapuã. 30 de abril, sábado, às 8 da noite. Realização Central Leilões. Transmissão Canal do Boi. EAO Nelore apresenta Leilão Virtual Fazenda Reunidas Uberaba. Bezerras, novilhas, matrizes, touros e prenheses de macho. 26 de abril, terça-feira, às 20h30. Transmissão Canal do Boi. Acesse conectleilões.com.br. Pecuária BR de volta com a previsão do tempo para a região sudeste do país, onde as chuvas retornam e a temperatura cai. Os detalhes é com Thaís e Baroni. Pelas imagens de satélite, já vemos uma frente fria lá na região sul do país. Esse sistema conseguiu romper o bloqueio atmosférico e já deve chegar à região sudeste na noite desta segunda-feira. Em algumas áreas do sul do estado de São Paulo já chove durante noite e madrugada. A umidade do solo, que caiu bastante nas últimas semanas em toda a região, deve voltar a subir agora nos próximos dias, principalmente entre o estado de São Paulo e toda a metade sul de Minas Gerais. Amanhã essa frente fria chega definitivamente ao estado de São Paulo e provoca chuva bem forte em toda essa área mais escura aqui do mapa.
Como as temperaturas ainda sobem antes da chegada desse sistema, essas pancadas de chuva ocorrem com moderada a forte intensidade e podem vir acompanhadas por descargas elétricas. Depois da passagem dessa frente fria, uma massa de ar frio vai avançar sobre a região sudeste do país e as temperaturas caem bastante. Amanhã as temperaturas já não sobem muito na metade sul e também na faixa leste do estado de São Paulo. E a expectativa é de que até o fim dessa semana as temperaturas caiam ainda mais. Também devem cair nas áreas ao sul de Minas Gerais. Lá na região sul do país, há risco para gear agora nos próximos dias, entre o noroeste do Rio Grande do Sul, oeste de Santa Catarina e sudoeste do Paraná. No sudeste do país, também teremos uma queda brusca de temperaturas, mas já não há risco para geadas. As temperaturas caem de maneira bem expressiva, principalmente entre o leste de São Paulo e na área sul de Minas Gerais. Nesses próximos 5 dias, essa frente fria continua atuando sobre a região sudeste e vai provocar chuva com elevados acumulados entre o leste de São Paulo, sul de Minas e também na faixa oeste do estado paulista. Na verdade, vai voltar a chover de maneira bem mais generalizada sobre toda a região sudeste do país. Somente a partir do dia 30 de abril, quando essa frente fria avançar novamente em direção ao oceano, é que o tempo vai ficar mais firme. Entre os dias 30 de abril e 4 de maio, a chuva volta a perder bastante força sobre toda a região sudeste do país. Hoje eu encerro minha participação por aqui, mas amanhã eu volto com mais previsão do tempo. Até lá! Muito obrigado, Thaís Baroni, e a previsão do tempo. Estou aqui com o João Pedro para a gente falar sobre um assunto bastante debatido na semana passada. A Embrapa divulgou em um estudo que aponta que de 2000 a 2015, ou seja, em 15 anos, a produção de carne bovina no Brasil aumentou 45%. O que levou ao aumento de 45% foram os ganhos de rendimento e investimentos em genética e nutrição, principalmente no pasto, melhorando o pasto, o animal comendo mais, ganhando mais peso. João, vamos falar desse assunto, mas antes, a Márcia Prado de Brasília traz detalhes dessa informação. Com cerca de 214 milhões de cabeças de gado, o Brasil tem hoje o maior rebanho comercial bovino do mundo. A produção, que só no ano passado superou 9 milhões de toneladas de carne, veio crescendo ao longo dos anos, de acordo com o estudo divulgado pela Embrapa. No período entre 2000 e 2015, o aumento registrado foi de 45%, enquanto o rebanho bovino de corte cresceu 25%. De acordo com a avaliação da Embrapa, a modernização da atividade, hoje considerada competitiva e sustentável no país, proporcionou maior rentabilidade ao pecuarista e esse foi o principal motivo para o crescimento da produção. Márcia Prado para o SBA. João, o pecuarista está se tornando um pouco mais eficiente. Zedão, esse trabalho da Embrapa retrata o seguinte: nos fins dos anos 90, 98, o Brasil exportava 340, 330, 340 mil toneladas de carne. Importava metade disso. Era a famosa picanha argentina nos restaurantes. Só que em 99, no dia 13 de janeiro de 99, o senhor Itamar Franco decretou moratória do estado de Minas Gerais. E de uma hora para outra o câmbio, que vinha crescendo 0,3, 0,4 o valor do dólar, ele dobrou em 60 dias. Então o Brasil já em 99 exportou 540 mil toneladas. Em 2004, 1 milhão e 600 mil. Ou seja, a questão cambial foi um fator extremamente importante naquela época para dar um choque de qualidade na pecuária. Ou seja, se criou uma indústria frigorífica no Brasil, se desenvolveu uma indústria frigorífica no Brasil, e o Brasil passou a ser um grande player no mercado internacional. À medida que ele passa a ser um grande player, houve uma exigência maior, tanto em qualidade, na questão sanitária. O Brasil teve que erradicar, ou pelo menos ter a maior parte dos estados sem febre aftosa, eu acho que esse é um com ponto vacinação. muito importante. Muito importante. Resolveu em muitos estados e regiões a aftosa, com isso os mercados se abriram. Se abriram, porque havia, não só para carne bovina, como para carne suína. A carne suína é outra que pecava por não poder entrar, por quê? Porque tinha estados do Brasil com aftosa. O último caso da aftosa foi há 10 anos atrás. Então, praticamente de 2005 para frente, o produtor brasileiro fez o dever de casa, ou seja, controlou a aftosa, que era o grande gargalo. Associado a isso, em outros países do mundo, como os Estados Unidos ou a própria Europa, surgiu o problema da vaca louca.
e que a vaca louca foi porque eles distorceram o processo da alimentação. O bovino é um ruminante, ele tem 4 estômagos, ele tem que comer fibra, tem que comer pasto, ele não tem que comer alimentos, inclusive aproveitamento de alimentos de origem animal. Ração de osso. A ração de osso. A ração de osso, ou mesmo, como em alguns casos se usava cama de frango para alimentar bovino. Ou seja, coisas que eram erradas e aí estavam acontecendo. Quando surgiu o problema da vaca louca na Europa e nos Estados Unidos, os mercados se fecharam, muitos mercados, especialmente os mercados asiáticos, que estavam já crescendo, se fecharam para a importação de carne americana. O americano é um grande produtor e é um grande consumidor, então se fechou para isso aí. Sorte dos pecuaristas americanos que o mercado interno é tão forte nos Estados Unidos que acabou absorvendo esse 1 milhão de toneladas que eles exportavam por ano. Na Europa, a crise de 2007 associada a haver uma preocupação em diminuir os subsídios. Na Europa, 60% do orçamento da União Europeia é para pagar subsídios, especialmente subsídios agrícolas. Então, na Europa, também começou a se fechar aquela exportação de carne europeia com subsídios. O Brasil aproveitou tudo isso. Associado a isso também, teve o crescimento econômico nos países emergentes. De uma hora para outra, esses países passaram a ser consumidores de proteína, tanto frango, suíno e carne bovina. Então o Brasil aproveitou tudo isso e nós, nesses últimos 15 anos, nós passamos uma produção estagnada de 6 milhões de toneladas que estava nos anos 90, chegamos a bater mais de 10 milhões em 2007. A partir daí, essa produção de carne em 2007 é um número importante porque bateu o recorde, tanto o recorde de exportações como de produção no Brasil. A partir daí houve a crise internacional. O Brasil, alguns mercados se fecharam, dificuldades e tal, e o Brasil conseguiu passar essa crise. Porém, nesse momento agora, nós crescemos a produção, como você bem falou. Nós crescemos por quê? Porque houve tecnologia, nós avançamos em forrageiras tropicais, nós avançamos na suplementação mineral. Nós mostramos há pouco dia atrás que quase que dobramos o consumo de suplementos minerais. Avançamos na genética. Hoje o Nelore é um gado que tem mais de 80% do rebanho brasileiro, está em cima do Nelore. É um animal que hoje é um animal precoce, é um animal que dá bom acabamento. Ou seja, tudo que tinha o produtor aproveitou esse espaço, ele melhorou a sua produtividade. Nós vamos reduzindo 1 mês a idade média de abate por ano, ou seja, não tem uma boi de 48 meses sendo abatido. Hoje se preocupa o animal de 30 a 36 meses, ou seja, tudo isso é vantagem. Vantagem para o consumidor brasileiro, vantagem para o Brasil, vantagem para nós abrirmos novos mercados, como estamos abrindo. O Júlio, na sua consultoria, fez um trabalho mostrando a questão do aumento de consumo na China. Ótimo, a China vai crescer e vai crescer muito. Ela hoje é um país que consome basicamente carne suína, é o maior consumidor de carne suína, talvez quase a metade da carne suína do mundo. Mas a carne vermelha, quando o cara aprende, quando tem acesso à carne vermelha, é uma carne que não enjoa, é uma carne que a gente pode comer de janeiro a dezembro, não há risco de enjoar, as alternativas são boas. Pois não, Renata? Durante esses 15 anos houve essa evolução no aumento na produção de carne bovina. E esse ano? Nós conversávamos há pouco tempo e você disse numa fase de acomodação. Explica pra gente essa fase esse ano, como que está? A grande questão é o seguinte, 80% da carne bovina, esses 9 milhões que a Márcia lá de Brasília comentou, 80% praticamente é mercado interno. O que está acontecendo no Brasil nesse momento é uma situação econômica muito ruim no país. Infelizmente, o país está vivendo um desgoverno, um problema de crise política, social, econômica. Tudo isso está atrapalhando a questão. As famílias brasileiras estão endividadas, 45% da receita da renda da família está comprometida com pagamento de prestações de carro, de apartamento, etc. Então, a carne bovina está sentindo esse reflexo, ou seja, nesse momento nós estamos o preço não cai da arroba, não é por causa da demanda, a demanda está um pouco enfraquecida, mas basicamente porque não tem oferta de gado em condição de abate. Então, isso está ajudando a segurar, aliado
O que é outro fator que está ajudando a segurar o preço é que as exportações estão indo bem, né? Estão indo bem. Ô, João, a Rural Business fez um estudo, e a gente vai mostrar agora alguns elementos desse estudo, com base nesse aumento de 45%. Para a agência, a notícia que pode correr no mercado é de que o Brasil aumentou tanto a sua produção e com isso vai sobrar carne no mercado e os preços do boi podem ser pressionados. Vamos ver essa matéria, porque já eu quero a opinião do João Pedro sobre esse estudo da Rural Business. Segundo a Rural Business, no noticiário dos últimos dias, muita gente tenta passar ao mercado que consumo de carne bovina vem caindo em todo o mundo. Mas a verdade, de acordo com a agência, é uma só: o consumo não cai. Veja os números. Há 5 anos, o consumo no mundo está na casa de 57 milhões de toneladas. A previsão para 2016 é de um consumo de 57 milhões e 100 mil toneladas, segundo projeção do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. O analista da Rural Business, Júlio Brissac, alerta que o que vem diminuindo é a oferta de gado gordo e a produção de carne bovina em grandes países produtores e consumidores. O que tem sustentado o consumo é o apetite da Índia e da China, países mais populosos do mundo. Nos últimos 5 anos, os dois países comeram 27% a mais de carne bovina. De um total de mais de 8 milhões e 700 mil toneladas em 2012, ambos devem comer este ano quase 10 milhões de toneladas. Isso é mais do que o Brasil vai produzir em carcaças de boi este ano, segundo o Departamento de Agricultura norte-americano. Em dados individuais, o consumo da China deve passar dos 6 milhões e 600 mil toneladas em 2012 para quase 7 milhões e 600 mil toneladas em 2016, ou seja, 1 milhão a mais em 5 anos. Na Índia, país onde a maioria da população não come carne bovina, o consumo deve aumentar mais de 13% em 5 anos, segundo o estudo. Para a Rural Business, o aumento brusco do consumo na Índia e na China pode levar ao colapso o abastecimento global de carne bovina em 5 anos. O analista Júlio Brissac faz ainda outro alerta. Diz ele, 2 pontos. São esses números que explicam a grande preocupação dos frigoríficos em maquiar os dados e incentivar esse tipo de informação tendenciosa. O analista continua. Se a indústria não fizer isso, o preço do boi gordo vai explodir com mais intensidade que a prevista. Em contrapartida, a produção não consegue acompanhar tamanho aquecimento. Enquanto Índia e China aumentaram em 58% seu consumo em 15 anos, a produção mundial de carne bovina subiu somente 11,2%, saindo de 54 milhões para 59 milhões de toneladas. 61% de todo o aumento de produção registrado entre os anos de 2000 e 2016 foram para atender apenas 2 países, China e Índia. E segundo projeções da Rural Business, a China e a Índia podem aumentar em 12,5% o seu consumo nos próximos 5 anos. Isso significa que em 2021 estariam consumindo sozinhas mais de 11 milhões de toneladas, ou seja, 1 milhão e 200 mil toneladas a mais do que o previsto para 2016. Já a produção mundial conseguirá, na melhor das hipóteses, crescer 2% no mesmo intervalo, ou em algo próximo a 11 milhões e 100 mil toneladas, gerando um tremendo caos no abastecimento. Segundo Júlio Brissac, o consumo de carne bovina sofrerá profundas alterações nos próximos anos. Ele aponta algumas alterações que são as seguintes. As cotações do boi gordo terão que subir para incentivar o pecuarista a produzir mais carne. Outra alteração. Segundo o analista, o preço da carne terá que subir no varejo para tentar conter o consumo. E ainda que o mercado não deve se iludir com os números fantasiosos que virão. Afinal, para fechar o quadro de oferta e demanda no azul, os governos terão que fazer verdadeiros milagres, alertou o analista Júlio Brissac. Pois é, nós temos há poucos minutos, João. O que você achou desse estudo? Olha, Zé, a grande questão é o seguinte, por que não aumenta a produção de carne bovina? É por questão da oferta de animais, e na oferta de animais depende de bezerro.
A cria, ela depende de espaço. Não tem mais país no mundo que tem espaço físico. O Brasil é que tem maior potencial para aproveitar esse aumento de demanda internacional. Alguns países, como a China, como falou o Brissac, hoje ela está apostando não na pecuária de corte, na pecuária de leite lá. Então, ela é fazendo uma revolução na pecuária de leite. A expectativa da China é que ela vai aumentar a produção interna de carne vermelha com o descarte de animais leiteiros, ou seja, aproveitar o máximo de potencial, 4, 5 crias e já descartar. Ela vai aumentar as importações, como está aumentando. Esse ano o Brasil pode chegar perto de 200 mil toneladas só para o mercado chinês, sem contar Hong Kong, só China. Por quê? Porque os dois maiores fornecedores da China não têm condição de atender esse aumento de crescimento na demanda chinesa, que são a Austrália, que sofreu com as questões de seca, e esse é um outro fator que também atrapalha, porque alguns países tiveram que reduzir rebanho em função da questão climática, especialmente seca. Foi o caso da Austrália e foi o caso dos Estados Unidos. A região sul dos Estados Unidos tiveram Texas, Alabama, aquela região toda que é a região de cria nos Estados Unidos, sofreu. Então, o mundo hoje está nesse dilema, ou seja, a carne vermelha, você precisa ter espaço para que haja a pecuária, a cria. A cria é o fator limitante, e o Brasil tem. Nós estamos com 160 milhões de hectares de pastagem, que hoje dá um pouco mais de 1,2, 1,3 cabeça por hectare. É verdade. Cabeça, não unidade de animais. Ou seja, precisa melhorar a eficiência, né? Bota eficiência nisso, nós temos condição de atender a demanda. E o senhor e a senhora, com certeza, têm condição de participar disso. Só o problema no Brasil é a questão dos custos internos. Esse que atrapalha o Brasil. Mas isso é um assunto para um outro comentário, senhor, no outro dia. Ok, Zadan. Obrigado, João, pela participação nessa fase final agora do Pecuária BR e a cotação, que por enquanto está bastante pressionada. Tem muita oferta, os frigoríficos até ofertam, mas abaixo daquilo que se esperava do mercado. Algumas indústrias estão fora do mercado, não estão comprando, em função do seu conforto de escalas. Renata, vamos começar com a cotação da Rural Business, depois Scott Consultoria, sudeste do país. Exato, Zaidan. Então, vamos lá. Região sudeste do país, preço Rural Business, São Paulo, R$ 160,00 arroba, Minas Gerais, R$ 149,00. Ainda a região sudeste do país, preço rural, no Rio de Janeiro, R$ 154,00 arroba, sem alteração, preço Rural Business. Lembrando que essa boiada é BBB, boa logística, terminação e bom volume, isso para a cotação da Rural. Agora a gente acompanha a Scott à vista, preço Scott à vista, Barreto, São Paulo, R$ 154,50, Araçatuba, R$ 155,00 a arroba e Triângulo Mineiro, R$ 142,00 a arroba. Lembrando, Scott Consultoria para uma boiada comum. Belo Horizonte, Minas Gerais, R$ 145,00 a arroba, norte de Minas Gerais, R$ 138,00, baixa, queda de R$ 2,00 na cotação, sul do estado, R$ 146,00 e no Rio de Janeiro, R$ 151,00 a arroba, agora a região sul do país, Aidan. Vamos começar com as cotações Rural Business. No Paraná, R$ 155,00, em Santa Catarina, R$ 161,00. Os preços rural hoje estão estáveis. Ainda no sul do país, o quilo vivo no Rio Grande do Sul, R$ 5,43. Vamos ver preço Scott agora, boiada comum, começando com o noroeste do Paraná, também preço estável, 152. No oeste de Santa Catarina, 159. No oeste do Rio Grande do Sul, quilo vivo, R$ 5,30. Em Pelotas, R$ 5,20. Agora, Renata, a cotação do centro-oeste do país. Vamos lá, Zaidan, região centro-oeste do país, em Goiás, R$ 142,00 a arroba, Mato Grosso do Sul, R$ 143,00, preço Rural Business. Região centro-oeste, continuando, cotação rural, Mato Grosso, R$ 139,00, sem alteração, arroba, agora preço Scott à vista. Goiânia, em Goiás, R$ 135,00, queda de R$ 1,00 na cotação, sul do estado, R$ 138,00. Campo Grande, Mato Grosso do Sul, R$ 140,00 a arroba. Dourados, também, estado sul-mato-grossense, município sul-mato-grossense, R$ 139,00 a arroba. Ainda preço Scott à vista. Três Lagoas, R$ 140,50. Cuiabá, Mato Grosso, R$ 137,00. Norte do estado, R$ 130,00 a arroba. Sudeste de Mato Grosso, queda, R$
R$134, queda de R$ 1,50. Sudoeste de Mato Grosso, R$134, também a mesma cotação do Sudeste de Mato Grosso. Agora, região Norte e Nordeste do país, Aidan. Vamos começar com a Bahia, a cotação Rural Business, 152, preço estável. Maranhão, 143. Vamos ver Tocantins agora, preço Rural Business. Aliás, não, já passou Tocantins. Vamos parar agora, R$140. Vamos ver preço Scott, à vista, preço de uma boiada comum, segundo a Rural Business. Aí sim, apareceu Tocantins agora, preço Rural Business 138, Rondônia 127. Pode passar a tela para os preços da Scott, no Norte e Nordeste, começando com o Oeste da Bahia 148, Sul da Bahia 142,50, no Oeste do Maranhão R$140. Mais números à vista da Scott, em Redenção 130, Marabá 132, Paragominas R$134. Para fechar Norte e Nordeste, nós temos ainda os números do Sul do Tocantins 133, queda de R$1 por arroba no Norte do Tocantins para 133 e no Sudeste de Rondônia R$127. Vamos embora, Renata. Vamos embora, Zaidan. Uma ótima noite para você e até amanhã. Obrigado, até amanhã. Tchau, tchau.